aos teus princípios, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Pode sentar. Amém. Queria convidar o Anderson. Chamar o Anderson. O Anderson vai estar ministrando a palavra. Queria que você continuasse com o seu coração aberto aí, irmão, para receber de Deus por meio da vida dele. E se você puder, pôr as mãos aqui para ele. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graça pela vida do Anderson, por aquilo que ele vai trazer para os nossos corações, que cremos e temos a certeza que é a tua palavra. Que os nossos corações estejam abertos, filtrando e recebendo tudo aquilo que vem do Senhor, Pai. Usa a vida dele como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Você está bem? Glória a Deus. Deus é bom. Poderia ficar para me ajudar. Depois vai precisar da ajuda de vocês. O Levi hoje vai me ajudar a trabalhar junto comigo. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Você poderia fechar seus olhos, curvar sua cabeça, orar um pouco. Amém? Preciso da sua oração, se você puder orar por mim. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer essa noite, Pai. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade e o privilégio de termos de ouvir a Tua palavra, aprender com o Teu Espírito. E no nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar, Pai, que essa palavra, ela irá encontrar, Pai, um bom terreno, o bom depósito do nosso coração, Pai. Ela irá frutificar a 30, a 60, a 100 por um, Pai amado. Ela irá fazer tudo aquilo que o Senhor enviou que ela seja feita nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, pela unção, Pai, do Teu Espírito despedaçando julgos, pela unção do Teu Espírito trazendo clareza e entendimento acerca de propósitos, planos, direções da parte do Senhor, Pai. Em nome de Jesus somos gratos a Ti, Pai, porque sabemos que quando nos expomos à Tua palavra, nós somos acrescentados. Nós somos acrescentados, renovados, nutridos, Pai, por Ti, pelo Teu Espírito, Pai. Oh, aleluia. Em nome de Jesus somos gratos a Ti, Pai amado, porque o Senhor é um Pai bom. Aleluia, o Senhor é o nosso Pai. Podemos abrir a nossa boca e dizer: Abba, Pai. Paizinho, Pai amado, oh aleluia, e por isso, Pai amado, somos gratos a Ti, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu poder que opera em nós, sim, Pai, aquele mesmo poder que levantou Jesus, Pai, das garras da morte, Pai, aquele mesmo poder opera em nossas vidas, por isso somos gratos a Ti, Pai, em nome de Jesus, oh aleluia, aleluia, sabe, irmãos? Uma única palavra da parte do Senhor é o suficiente para que eu e você possamos viver o sobrenatural dele. Aleluia! Uma única palavra do Senhor é o suficiente para que eu e você experimentemos de coisas que, naturalmente falando, nós nunca imaginaríamos que poderíamos experimentar. Amém? Agora, quando o Senhor lança uma palavra, eu e você devemos estar atentos. Atentos para a palavra que o Senhor lançou. E devemos ser rápidos em agarrar a palavra que o Senhor lançou. A Bíblia vai falar que devemos misturar fé à palavra que chega aos nossos corações. Amém? Como foi falado aqui, é pela fé. Amém? Eu e você vamos desfrutar desse sobrenatural através do posicionamento de fé que eu e você vamos dar a Deus de acordo com a palavra que Ele liberou. E eu sei, meu irmão, que Deus liberou uma palavra para a sua vida. Se Ele liberou para mim, Ele liberou para você. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que algo específico da parte de Deus, Deus comunicou, tratou, falou com você. Aleluia. E eu sei, meu irmão, que essa noite eu e você vamos estar mais atentos, mais vigilantes, mais entregues e comprometidos a essa direção que Deus tem nos dado. Especificamente falando, mas também como igreja. Você sabia que existe uma palavra de Deus para a igreja? Para essa igreja aqui, a qual você faz parte. E se eu e você queremos viver o sobrenatural de Deus nessa igreja, eu e você devemos atentar e nos mover segundo a palavra de Deus. A palavra que Deus lançou.
Aleluia. Mas eu sei também que existe uma palavra específica de Deus para a sua vida. E se eu e você queremos viver essa palavra, o cumprimento dela, eu e você devemos nos mover segundo a palavra de Deus. Sabe, irmãos, é muito simples. E glória a Deus por isso, porque Deus é simples, amém? O homem é que complica as coisas. Mas Deus é simples. Se eu e você queremos nos mover no sobrenatural de Deus, basta eu e você nos movermos segundo aquilo que a palavra de Deus diz. É simples. A palavra que tem chegado ao teu ouvido, a palavra que tem chegado ao teu coração, é essa palavra que quando eu e você nos aplicamos sobre ela, é ela que vai nos levar a experimentar esse sobrenatural. Sabe, irmãos, você não é um ser comum. Amém? As circunstâncias, as dificuldades, as pressões do dia a dia querem empurrar goela abaixo em nós, que nós somos mais um. Seres comuns, é assim mesmo, é da vida, são coisas do dia a dia. Mas sabe, irmãos, eu e você não somos seres comuns, porque nós somos criados por Deus, para Deus, com um propósito, que é viver esse sobrenatural, que é manifestar esse sobrenatural. Ei, meu irmão, eu não sei como é que você recebe isso, mas eu me alegro quando eu sei que eu fui chamado para viver algo sobrenatural da parte do Senhor. Como igreja, mas também como filho de Deus. Existe algo disponibilizado para você. Agora eu preciso me mover. Amém? E eu vou lhe dar uma grande revelação aqui agora. Se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Aleluia. Amém? Mas é verdade, se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Se eu não fizer nada com relação à palavra que Deus está lançando, nada vai acontecer. Aleluia. E eu quero falar essa noite um pouco sobre isso. Sobre nos movermos em Deus. Da maneira correta. Como Ele espera e deseja que eu e você venhamos nos mover. Tendo os posicionamentos corretos. Segundo a palavra que Ele lançou. Segundo a palavra que Ele liberou. Aleluia. Sabe, irmãos, eu creio que esses dias nós iremos experimentar de coisas poderosas da parte de Deus. Isso vem queimando no meu coração, amém? Agora, eu sei também que para isso eu e você precisamos estar e ser diligentes com a palavra que tem chegado até os nossos ouvidos. Como eu falei, a Bíblia diz que nós devemos misturar a fé à palavra que tem chegado até nós. E que para os antigos não se aproveitou a palavra que chegou até eles porque eles não misturaram fé. Amém? Então eu e você já percebemos um elemento fundamental para vermos esse sobrenatural de Deus, que é fé. Diga fé. Aleluia. E a Bíblia diz que eu e você já possuímos dessa fé. A Bíblia vai falar aqui uma medida de fé da parte do próprio Senhor. A mesma fé que criou os céus, mundos, universos. Eu e você. Essa mesma fé habita em mim e em você. Foi compartilhado com você e comigo. Amém? E é essa fé, quando aplicada, é essa fé, quando vivida, quando expressada no nosso falar, no nosso agir, nos nossos posicionamentos, que vão nos levar a vivenciar o sobrenatural de Deus. Aleluia. Amém? Então existe uma parte que cabe a mim, existe uma parte que cabe a você, porque a parte que cabe a Deus Ele já fez. Amém? A parte que cabe a Deus Ele já fez. Agora cabe a nós nos movermos segundo a palavra que Ele liberou. Ei, Deus espera que eu e você tenhamos uma atitude em direção à palavra que Ele liberou. Deus espera que eu e você não fiquemos parados. Você sabia que a passividade, ela não produz glória a Deus? Está lá em João capítulo 15. A passividade, ela não produz glórias a Deus. É o ser ativo, é o se movimentar, é o fazer algo que vai redundar glórias a Deus. Fazer algo com o quê? Com a palavra que eu tenho recebido. Como eu falei, se você não fizermos nada, nada vai acontecer. Deus espera que eu e você nos movamos de acordo com aquilo que Ele falou. Deus espera que eu e você façamos algo com a palavra que Ele liberou. Aleluia. Amém? Não é Deus que vai fazer por mim e por você. O que Ele precisar fazer, Ele já fez. Agora eu e você precisamos tomar uma atitude, ter um posicionamento e nos movermos em direção à palavra de Deus. Caminharmos segundo a palavra de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos,
o terreno mais seguro para você estarmos se chama a palavra do Senhor. Amém? Qualquer outro terreno, quer seja humano, quer seja natural, as suas finanças, as suas emoções, a sua profissão, não sei, os seus bens, todos esses terrenos, eles são superficiais. Mas quando eu e você nos firmamos na palavra, aleluia, o vento pode dar, a chuva pode bater, os mares podem bravejar, os ventos podem soprar, mas nós não vamos cair, porque estamos sobre a palavra. Estamos andando sobre a palavra que Deus liberou. Aleluia. Nós vamos ver daqui a pouco, mas eu amo essa passagem em que fala que Jesus estava num barco e de repente, aliás, que os discípulos estavam no barco e de repente, quando eles olharam no meio daquela tempestade, eles viram um homem andando sobre o mar, andando sobre as águas, e eles ficaram até aterrorizados, que chegaram a dizer: é um fantasma. Mas de repente, quando eles viram que era Jesus: Pedro, és tu, Senhor? E Jesus diz: é. Se és tu, manda uma palavra que eu vou ter contigo. E o que Jesus diz? Vem. Aleluia, vem. Eu sei que muita gente gosta de focar na parte em que Pedro afunda, né? Mas tudo bem. Mas eu quero focar com você essa noite aqui a parte em que Pedro anda sobre as águas. Porque, meu irmão, eu não sei se você conhece, eu não conheço não. Só existem duas pessoas, pelo menos que eu conheço aqui na Bíblia, que andaram sobre as águas: Pedro e Jesus. Aleluia. Então, Pedro desfrutou de algo sobrenatural, porque ele andou sobre a palavra que Deus lançou para ele. Você entende isso? E Deus espera que eu e você façamos a mesma coisa, que andemos sobre a palavra, independente da tempestade. Porque, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa para você: o local mais seguro e cômodo para estar naquele momento, mesmo o barco sendo fustigado pelo mar e pelas ondas, o lugar mais seguro era o barco. Não sair do barco para andar sobre o mar em um momento de tempestade. Mas Pedro, ele ousou. Por quê? Porque ele decidiu mover-se em Deus. Ei, meu irmão, eu e você, quando decidimos nos mover em Deus, nós vamos desfrutar de coisas poderosas. Aleluia! E é isso que ele deseja, que eu e você desfrutemos de coisas poderosas. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis. Ô, glória, hoje tá bom, né? Relógio tem. Eu posso, né? Glória. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17. A partir do verso 1. Glória a Deus. Primeira Reis 17, 1. Vai dizer o seguinte: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor. Tem versões que dizem que fez tudo o que o Senhor havia lhe dito. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Aleluia, amém? Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas Elias experimentou de algo sobrenatural, porque ele decidiu mover-se segundo a palavra de Deus, segundo a palavra que tinha chegado até ele da parte do Senhor. E sabe, meus irmãos, isso é algo sobrenatural, porque eu não sei quanto a você, mas corvos são pássaros carnívoros. E ele estava se alimentado por carne pelo um corvo. Eu não sei quão mais sobrenatural isso possa ser. Ser alimentado com carne pelo animal que come carne. Aleluia. Isso é sobrenatural, meu irmão.
E Elias experimentou isso, por quê? Porque ele decidiu se mover segundo a palavra de Deus, independente da situação em que ele vivia. Sabe, irmão, se nós vamos contextualizar aqui a situação em que Elias estava em uma região que estava em seca. Não chovia, não havia colheita, os animais estavam morrendo de sede, e além disso, os governantes daquela época, os reis de Israel, estavam prostrados a adorar outros deuses que não eram o Deus de Israel. E Elias estava sendo perseguido pelo rei de Israel daquela época. Ou seja, uma situação completamente não favorável. Amém? Mas Elias decidiu se mover segundo a palavra de Deus. A palavra que chegou até ele. E sabe, irmãos, ele experimentou de algo sobrenatural. Sabe, quando eu e você ousarmos em nos mover segundo a palavra que Deus nos deu, eu e você vamos experimentar de algo semelhante. Eu e você vamos experimentar de coisas que, como eu falei no começo, provavelmente nós nunca pensamos experimentar, naturalmente falando. Ou iremos experimentar de coisas que provavelmente você planejou para viver daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Mas porque você ousou, independente da situação e circunstância, se mover em Deus e segundo a palavra de Deus, você vai experimentar dessas coisas. Sabe, irmãos, existem antecipações para aqueles que são ousados no Senhor. Aleluia. E sabe, essa palavra ela veio saltando no meu coração enquanto eu vinha de moto. Antecipações. Antecipações. Não é o homem, não é o seu trabalho, não é lá o... Como é que chama? O dinheiro do FGTS que você pega, saca aniversário. Não é isso não, meu irmão. São antecipações da parte do Senhor, porque você decidiu se mover em Deus. Aleluia. Então fica firme com a palavra que Deus lançou para ti, porque existem antecipações preparadas da parte do Senhor, disponível para você, porque você decidiu ousar, independente das circunstâncias, e se mover em Deus. Ei, meu irmão, Deus ele leva a sério a palavra dele. Deus não está brincando de ser Deus, e ele leva a sério a palavra dele. Lá em Salmos ele vai dizer que ele exaltou a palavra dele sobre ele mesmo. Olha aí. Olha quão Deus leva a sério a palavra dele. Nós é que muitas vezes não levamos a sério, né? Mas Deus ele leva a sério a palavra dele. E quando eu e você levarmos a sério também, eu e você vamos desfrutar desse sobrenatural. Aleluia. Então, meu irmão, não se admire, existem antecipações da parte do Senhor prontas. Apenas fique firme. Oh, aleluia. Apenas mova-se naquilo que Deus está falando. Aleluia. Aleluia. Existe uma palavra de Deus para você, meu irmão. Aleluia. Agora, assim como Elias fez, ele fez tudo aquilo que a palavra de Deus dizia. A palavra que chegou até ele. Eu e você devemos fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra que chegou até o nosso coração. E aí se encontra um problema. Muitas vezes nós não fazemos tudo aquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer. Você entendeu isso? E aí nós ficamos imaginamos por que não aconteceu, por que disso, por que daquilo. Sabe, irmãos, eu e você devemos fazer tudo aquilo que Deus falou que deveríamos fazer. Fazer tudo aquilo que a palavra de Deus disse que você deveríamos fazer. Amém? Lá em 1 Samuel, capítulo 15. E aí eu vou ler com você aqui algumas passagens desse capítulo, amém? 1 Samuel 15, do 1 ao 3, vai dizer o seguinte. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel, sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se-á oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homens, mulheres, meninos, crianças, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 7, do mesmo capítulo, do 7 ao 9, vai dizer o seguinte: então
Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que estava defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Aí nós vamos dar um pulo lá para o versículo 26. Aleluia. Versículo 26. Ele vai dizer o seguinte: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, vistes que rejeitastes a palavra do Senhor. Tem algumas versões que dizem assim: viste que não cumprisse totalmente aquilo que Deus falou. Para que não sejais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e ele se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Você conhece essa passagem, amém? E aqui nós vemos uma palavra da parte de Deus para Saul. A palavra era: vai, destrói os amalequitas, não poupa nada. Mas Saul poupou Agag, os reis dos amalequitas, e algumas coisas. E alguns versículos aqui que nós não lemos para podermos ganhar tempo, vai falar que quando Samuel confrontou Saul, Saul disse o seguinte: eu poupei essas coisas para oferecer como sacrifício ao Senhor. O povo estava pedindo, então eu fui lá, como um bom líder e rei que eu sou, e poupei para dar como sacrifício ao Senhor. Ele não fez tudo aquilo que Deus tinha falado para ele fazer, amém? E aqui tem um parênteses que eu sempre gosto quando leio essa passagem de falar. Parece uma atitude muito bonita, né? Poupar o melhor dos despojos para oferecer como sacrifício ao Senhor, né? Muito altruísta, né? Muito lindo. Mas sabe, irmãos, por mais bonito, por mais altruísta que seja, se haver um quê de desobediência por trás de uma atitude minha e sua, isso de nada vale para Deus. Aleluia. Amém? Por mais belo diante dos homens, por mais louvor que tenha diante das autoridades, dos homens, das pessoas, se há um quê de desobediência, de nada vale. Amém? E aí ele vai continuar falando, ele vai dizer que melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Amém? E sabe, irmãos, o problema aqui foi que Saul não fez tudo aquilo que Deus disse que tinha que fazer. Existia algo sobrenatural da parte de Deus para Saul viver. Amém? Samuel iria ungir rei, ele e a sua descendência sobre o povo de Israel. Mas como Samuel falou, por causa disso, hoje, você não vai ser mais ungido como rei. Hoje, a sua descendência não vai mais continuar como rei, governando Israel. Sabe, irmãos, por causa da falta de atentar para a totalidade daquilo que Deus tinha falado, Saul deixou de experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. Saul deixou de viver algo extraordinário da parte do Senhor. Ei, meu irmão, se eu e você queremos viver o sobrenatural de Deus, que tanto cantamos e tanto desejamos, eu e você devemos atentar para a totalidade da palavra de Deus. Fazermos tudo aquilo que Deus disse que devemos fazer. Aleluia. Amém? Às vezes nós fazemos como Saul, né? Botamos desculpas, né? Foi a mulher que tu me deste. Foi o local que eu moro. É o meu emprego. É a família que eu nasci. Amém? São várias desculpas. Mas sabe, irmãos, deixa eu dizer algo que parece pesado. É pesado, mas é a verdade. Diante de Deus, eu e você somos indesculpáveis. Quanto que diz respeito a viver o plano e o propósito dele. Naquele grande dia, meu irmão, quando nós estivermos no tribunal de Cristo, quando o Senhor ele estiver lá conosco,
Não vai haver, não, Senhor, foi a mulher, foi os meninos, foi o local que eu vivia, foi o meu emprego, foi a minha condição financeira. Não, não vai haver nada disso, meu irmão. Porque tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus já nos deu. É nosso, é bíblico, está lá. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Para quê? Para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Para cumprirmos o propósito dele. Para nos movermos em Deus e assim desfrutar disso sobrenatural. Então, diante de Deus, eu e você somos indesculpáveis. É algo pesado, mas é a verdade. Amém? Aleluia. Então, eu e você devemos fazer tudo aquilo que Deus falou que eu e você devemos fazer. Ei, meu irmão, não tenha ressalvas em viver aquilo que Deus falou para você. Amém? Seja intenso naquilo que Deus falou que você tem que fazer. Amém? Intenso. Sabe, intencionalidade não é algo acidental. Não tem como eu ser intenso, foi algo acidental. Não, intencionalidade é proposital. A intencionalidade vai ocorrer no momento em que eu decidi ser intenso para o Senhor. Sabe, irmão, somos intensos, tão fervorosos para tantas outras coisas, naturalmente falando, coisas naturais. Amém? E quando diz respeito ao Senhor, a palavra que Ele nos deu, nós somos cheios de ressalvas, de reservas, de isso, de aquilo outro. Amém? Como Saul. Aleluia. E aí vamos deixar, como Saul, experimentar o sobrenatural de Deus. E não é isso que Deus quer, meu irmão. Amém? Deus quer que eu e você desfrutemos do melhor. Deus quer que eu e você desfrutemos do sobrenatural dele. Mas para isso eu devo me mover com intensidade, sem reservas, segundo a palavra que Deus enviou, segundo a palavra que Deus me deu. Ei, meu irmão, você carrega uma palavra da parte de Deus, meu irmão. E eu quero mexer com você essa noite. Você carrega uma palavra de Deus. Algo específico que Deus falou com você. Eu sei. Não, como é que você sabe? Porque Deus tem para mim, tem para você. Claro que tem. Então você tem algo específico da parte de Deus. Talvez esse algo específico da parte de Deus está lá adormecido. Ficou lá na gaveta dos planos e propósitos, né? Lá, já passou meses, semanas, dias, talvez até anos. Mas quando eu e você decidirmos sermos intensos e nos movermos em Deus, nós vamos começar a ver o cumprimento dessa palavra que Ele falou com a gente. Que Ele falou com você, meu irmão. Aleluia. Amém? Oh, aleluia. Você vai experimentar algo sobrenatural, meu irmão. Você é um ser sobrenatural, chamado para viver o sobrenatural. Oh, aleluia. Amém? Deus é bom, meu irmão. Aleluia. Sabe, você devemos, como eu falei, atentar para a semente da palavra. Você sabe que a Bíblia chama ela de semente? A Bíblia chama a si mesma de semente. A palavra de Deus se chama a si mesmo de semente. E eu acho interessante que quando a gente vai procurar o significado dessa palavra, semente, significa, um dos significados, né? Significa a estrutura que carrega vida. Esse é o significado da palavra semente. Então, aplicando a palavra de Deus, semente, a palavra de Deus é a estrutura que carrega vida. Aleluia. Quando eu e você recebemos algo de Deus, eu e você estamos recebendo a estrutura, aquilo que carrega a própria vida de Deus. E devemos fazer algo com isso. Amém? Agora, eu e você devemos entender uma coisa. A semente, quando ela é lançada, ela só vai frutificar se ela cair em um terreno que tem as condições adequadas para ela frutificar. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Mateus 13, 1. Mateus 13, a partir do verso 1. E aí nós conhecemos demais essa passagem. É a parábola do semeador. Achei isso aqui muito chique, viu?
Aleluia. Vai dizer o seguinte, Mateus 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Já outra, enfim, caiu em uma boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Jesus está falando da palavra de Deus. Ele compara a palavra à semente, ou seja, a estrutura que carrega a vida. E sabe, eu acho interessante aqui, porque ele fala de 4 tipos de solos diferentes, amém? E quando ele fala do 4º e último tipo de solo, é aquele solo que tinha as condições necessárias para frutificar, ou seja, para que a palavra encontrasse as condições necessárias para que ela produzisse aquilo que ela queria que fosse produzido. Você entende isso? E aí eu vejo algo interessante aqui, meu irmão. O problema não é a semente. Amém? O problema é o terreno em que ela está caindo. Aleluia. E você deve estar atento para não nos encontrarmos com um terreno. E quando ele fala terreno, ele fala do coração, amém? Encontrarmos com um coração que não tem as condições necessárias para frutificar. De fato, aí você nascemos de novo, meu irmão. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. O seu espírito foi recriado. E você tem todas as condições para frutificar em Deus. Segundo a palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus. Amém? Agora, se você não cuidarmos do nosso coração, que é esse terreno, eu e você vamos não permitir que a palavra gere nas nossas vidas aquilo que ela quer gerar, aquilo que ela quer produzir. Você está entendendo isso? Devemos cuidar, guardar do nosso coração. Provérbios 4, também muito conhecido da gente. Aleluia. A palavra de Deus carrega a própria vida de Deus, meu irmão. Oh, aleluia. Provérbios 4, a partir do verso 20. Vai dizer o seguinte: filho meu, diga, está falando comigo. Está falando com você, meu irmão. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixeis apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes de vida. Amém? A Bíblia diz que você devemos guardar o nosso coração. Para quê? Para que essas fontes de vida não estejam entupidas. Não venham a estar entupidas. E é assim aí você não nos permitirmos a viver a vida que a palavra carrega e que você recebemos. Amém? Aleluia. Não permita que as saídas, as fontes de vida, que é o meu e o seu coração, estejam entupidos. Entupidos com o que, irmão? Com o medo, com a amargura, com a falta de perdão, com a incredulidade. Aleluia. Coisas desse tipo, meu irmão, vão entupir as saídas da vida e vão impedir que eu e você desfrutemos da vida que a palavra que Deus lançou para mim e para você. Da vida que há na palavra que Deus lançou para mim e para você. Não permita, meu irmão. Amém? Não permita que essas fontes estejam entupidas. Guarda o teu coração, meu irmão. Amém? Isso é tudo mais importante. A Bíblia fala de tudo que importa, de tudo que é mais importante. Guarda o teu coração dessas coisas. Não permite, meu irmão. Não permite que o teu coração e as saídas da vida estejam entupidas com essas coisas mundanas e naturais. Porque se for assim, eu e você não vamos desfrutar da palavra que recebemos, que carrega a vida de Deus. Aleluia. Amém? Oh, glória. Aleluia. Guarda o teu coração, meu irmão.
Amém? Não permite ser influenciado pelas coisas do mundo. Não se permita ser influenciado, levado pelas notícias do mundo. Não se permita ser influenciado, levado por sentimentos que são contrários àquilo que é o desejo de Deus para a sua vida. Não permita. Amém? É isso que o diabo vai querer, meu irmão. Porque o diabo sabe que quando Deus lança uma palavra e o filho dele pega, já era para ele. E ele vai fazer de tudo para que eu e você estejamos com essas fontes entupidas, para que eu e você não acessemos a vida que há na palavra que recebemos da parte de Deus. Aleluia. Amém? Não permita isso. Não permita isso. Por quê? Porque nós somos seres da palavra. Você sabia que você é um ser da palavra? Você foi gerado, recriado, criado pela palavra, meu irmão. Essa palavra que você recebeu, essa palavra que chegou ao teu coração, você foi criado, recriado, feito por meio dela. Tiago, capítulo 1. Aleluia. Tiago, capítulo 1, verso 18. Tiago 1, verso 18. Vai dizer o seguinte: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou, olha aí, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Ei, meu irmão, pelo seu querer. Você nasceu do querer de Deus. Você foi gerado pelo próprio Deus. Não é algo acidental, não foi algo acidental. Não foi o próprio Deus que pensou em você e gerou você. Aleluia. Então nós somos seres gerados pela palavra, criados pela palavra. Amém? E uma vez entendedores disso, eu e você devemos nos mover segundo a palavra, porque sabemos que a palavra que nos criou, que nos gerou, é a mesma palavra que nos sustenta. É a mesma palavra que nos fortalece. É a mesma palavra que nos supre, que nos orienta, que nos ensina. Ei, meu irmão, eu e você podemos nos mover pela palavra, porque eu e você fomos gerados por ela, criados por ela, sustentados por ela. Oh, aleluia. Ei, você é sustentado pela palavra, meu irmão. Você é suprido pela palavra de Deus, meu irmão. Quando nós vemos aqui, e nós não temos tempo, mas quando a gente vai ler a Bíblia, nós vamos ver que vários homens de Deus que ousaram mover-se segundo a palavra de Deus, experimentaram de coisas sobrenaturais, como por exemplo, Elias experimentou de um suprimento sobrenatural, meu irmão. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, uma palavra da parte de Deus chegou até ela, e ela se moveu segundo aquela palavra, e ela desfrutou de cura. Quando você vai ver aqueles dois espias que voltaram com um relatório da terra que eles tinham ido visitar, o povo ficou alvoroçado e quis apedrejar eles. E no momento que eles quiseram apedrejar aqueles dois, a glória de Deus se manifestou. Ou seja, um livramento da parte do Senhor. Aleluia. Ei, irmão, quando eu e você nos movemos segundo Deus, Deus ele vai nos sustentar, Deus ele vai nos livrar, Deus ele vai nos suprir, Deus ele vai nos guiar, meu irmão. Por quê? Por causa da palavra. Amém. Por causa da palavra. Amém. Aleluia. E uma vez entendendo isso, meu irmão, eu e você devemos ter um posicionamento com relação àquilo que você recebemos da parte do Senhor. E uma coisa importante que você devemos compreender, que existe uma diferença entre posição e posicionamento. Posição, meu irmão, eu até anotei aqui, foi aquilo que foi conquistado por Cristo para nós. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Aleluia. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 4. Amém? Vai dizer o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua posição. Essa é a nossa posição. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E isso, meu irmão, não é algo que eu e você conquistamos, não é algo que eu e você alcançamos, não é algo que eu e você obtemos por um esforço, ou por mérito, ou por algo que fizemos ou deixamos de fazer, amém? Essa posição foi conquistada por Cristo. É algo que independe de mim e de você, e daquilo que você fizemos ou fazemos, ou deixamos de fazer. Então, posição é algo que Deus conquistou através de Jesus para mim e para você. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais. Agora, o posicionamento, esse depende totalmente de mim e de você. É aquilo que eu e você vamos fazer com a palavra que chegou até os nossos corações. E ele diz o seguinte, ó: posicionamento é a forma como alguém irá se portar, agir, se mover com relação a algo ou alguma coisa. Isso é posicionamento. Você entende? Existe uma diferença entre posição e posicionamento. E Deus deseja que você tenhamos posicionamentos de fé com relação à palavra que Ele lançou ao nosso respeito. Aleluia. Posicionamentos de fé. Sabe, irmãos, posicionamentos de fé, atitudes de fé, ações de fé vão quebrar barreiras, despedaçar grilhões, nos levar a viver esse sobrenatural, meu irmão. Não duvide disso. Não tenha medo disso. Amém? Às vezes quando falamos algo desse tipo, a nossa mente humana e natural, ela começa a trabalhar e dizer assim: mas como pode? Será possível? Como é que vai dar certo? E aí nós começamos a pensar em conta bancária, que não tem quase nada lá. A condição onde moramos e vivemos. A família de qual estamos inseridos ou não estamos. E aí várias coisas vão nos levando a indagar e pensar contrário àquilo que a palavra de Deus foi enviada para mim e para você. E se nós permitirmos, irmão, e é isso que o diabo quer, nós vamos ficar aquém desses posicionamentos e vamos deixar de viver esse sobrenatural. E Deus não quer isso. Deus quer que você tenhamos posicionamentos de fé para vivermos e nos movermos segundo o sobrenatural dele. Aleluia. Amém? E uma vez tendo esses posicionamentos, eu e você devemos ficar firmes. Firmes. Eu gosto dessa palavra firmeza, porque um de seus significados é perseverança. Firmeza e perseverança estão ligadas. E perseverança nada mais é do que ter firmeza e constância com alguma coisa ou em relação a alguma coisa. Isso é perseverança, isso é firmeza. É ter firmeza, é ter constância, é ser perseverante. Então, quando eu e você temos posicionamentos de fé com relação àquilo que Deus falou, devemos ser, muitas vezes, perseverantes. Sermos firmes e constantes. Aleluia. Firmes e constantes. Abra a sua Bíblia, eu quero ler essas duas passagens com você. Lá em 2 Reis, primeiro. 2 Reis. A necessidade de sermos perseverantes em relação àquilo que Deus falou conosco. 2 Reis. Oh, aleluia. Capítulo 13. Verso 14. Vai dizer o seguinte: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios.
que ferirá os sírios em Afecá, até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse o rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirarias os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, que o exército sírio estava atacando o povo de Israel. E Jeoabes foi ter com o profeta. E uma palavra da parte de Deus chegou até ele. Você vai pegar a sua flecha, você vai atirar. E agora você vai pegar as demais flechas e você vai fincar na terra. Só que o rei, ele fincou apenas 3 vezes. Quando o profeta disse, rapaz, você deveria ter feito isso umas 5 ou 6 vezes. Por conta disso, os sírios não vão ser totalmente derrotados. Infelizmente. Sabe o que eu vejo aí, irmãos? A falta de perseverança. A falta de firmeza. A falta de constância com aquilo que Deus falou. Amém? Isso vai nos levar a não vivermos esse sobrenatural de Deus. Porque, meu irmão, naquela época, esse exército era um dos exércitos mais poderosos da face da terra. Estavam prontos para invadir, guerrear e destruir o povo de Israel. E a vontade de Deus ali era que aquele exército fosse totalmente destruído, vencido. Mas por conta da falta de perseverança, da firmeza, da constância em fazer aquilo que Deus tinha dito que ele deveria fazer, o rei deixou de obter a vitória total. Você entendeu isso? A falta de perseverança, meu irmão. No posicionamento de Deus. A falta de perseverança. Nos posicionamentos de fé que você devemos ter. Pode nos impedir, aliás, vai nos impedir de vivermos a totalidade daquilo que Deus quer que vivamos. Amém? A outra passagem em Mateus, e essa muito conhecida nossa. Mateus 14. Mateus 14, verso 22. Eita glória, vou por aqui agora. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Próximo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, Pedro ele começou a atentar para a força do vento, para as ondas que estavam em polvorosas, e ele começou a afundar. Amém? Ele não ficou firme no posicionamento de fé que ele teve. E aqui, junto com essa passagem de 1 Reis, nós entendemos algo. Deus espera que eu e você sejamos firmes nos posicionamentos de fé que eu e você estamos tomando. Firmes, constantes, perseverantes, meu irmão. Aleluia. Deus deseja isso. Deus não deseja que você venhamos a afundar. Amém? Como eu disse, eu gosto de focar na parte que Pedro andou sobre as águas. Porque, meu irmão, isso foi algo sobrenatural. Pedro experimentou algo sobrenatural da parte de Deus, porque ele resolveu ousar e teve um posicionamento de fé em relação àquilo que Jesus tinha falado. Que Jesus disse, vem. Vem. Sabe, irmãos, quando eu e você tivermos um posicionamento de fé e nos movermos à altura desses posicionamentos de fé que estamos tendo, eu e você vamos andar sobre as águas. Eu e você vamos desfrutar de algo sobrenatural. Aleluia. E quando eu e você ficarmos firmes nesses posicionamentos, aleluia,
O vento pode soprar, o mar pode estar revolto que for. O exército contrário pode estar ali às portas. Mas nós não seremos atingidos. Aleluia. Amém? E sabe, não é porque Pedro era especial não. Mas eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho essa convicção comigo. De que se os outros tivessem dito assim, rapaz, é Jesus mesmo, ei, vamos todo mundo. Todo mundo tinha descido, todo mundo tinha andado sobre as águas. E ali tinha sido uma festa em meio à tempestade. Eu tenho isso comigo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Mas Pedro foi o único corajoso do negócio. E disse, és tu, Senhor, então eu vou. Foi corajoso, foi ousado. Se os outros tivessem ido, acontecia uma festa ali sobre as águas do mar naquele momento. E aqui eu vejo um ponto muito importante. E lá em Josué capítulo 1, versículo 8 diz isso. Que devemos ser fortes e corajosos. Em se mover naquilo que Deus está falando. E sabe, trazendo esse contexto de Josué, Moisés tinha morrido, meu irmão. O homem que tinha sido levantado para levar o povo até a terra prometida. Aquele que todos estavam esperando, porque era a boca de Deus para aquele povo. Era aquele que orientava o povo. E Moisés morreu. E de repente, levanta Josué. Sabe, eu fico pensando, como é que estava a cabeça daquele cara? Porque Moisés, o homem levantado por Deus para guiar o povo, para conduzir o povo, aquele que falava e as coisas aconteciam de maneira sobrenatural, morre. E agora Josué era aquele que ia ter que tomar parte do negócio, continuar. Imagina a cabeça de Josué naquele momento. E o povo não era fácil, meu irmão. Você conhece a história. O povo não era fácil. Imagina a cabeça de Josué naquele momento. E a palavra de Deus chegou a Josué, dizendo, ei, apenas seja forte e corajoso. E foi segundo isso que Josué se moveu. E ele experimentou de coisas sobrenaturais, meu irmão. Ei, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Em mover-se segundo aquilo que Deus diz. Aleluia. Josué não ligou para a realidade que ele enfrentava. Pedro não ligou para a realidade que ele estava enfrentando. Aquela mulher do fluxo de sangue não ligou para a realidade que estava enfrentando. Eles foram fortes e corajosos. E se moveram segundo a palavra de Deus. Por isso experimentaram de algo sobrenatural. E esse é o desejo de Deus para mim e para você, meu irmão. Aleluia! E para encerrar, meu irmão, quando eu e você nos movermos segundo aquilo que a palavra de Deus diz, eu e você vamos experimentar de graça. Você sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido. Mas graça também é um poder de Deus que opera em nosso favor. Que nos capacita. Que nos levanta. Que nos fortalece. Existe uma graça salvadora. E aí você experimentamos dela quando nascemos de novo. Mas existe uma graça que nos capacita. Que nos coloca de pé em meio à adversidade de circunstâncias. Quando eu e você decidimos nos mover em Deus, nós iremos experimentar dessa graça, desse poder que já está disponível. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser forte e corajoso, ousado em se mover, ir no vem de Jesus. Aleluia, você está pronto para ir no vem de Jesus? Jesus está dizendo, vem. E aí você vai ficar parado. Não, vou não, Senhor. Vou não. Aqui tá bom. Podia estar melhor, mas aqui tá bom. Não, meu irmão, seja ousado, saia do barco. Dê o primeiro passo de fé, seja ousado. E você vai experimentar de coisas sobrenaturais que você nunca imaginou experimentar. Aleluia. Amém. Seja ousado. Apenas seja forte e corajoso. Não temas. Apenas seja forte e corajoso. Existe uma graça disponibilizada para você, meu irmão. Existe uma graça preparada para você, meu irmão. Existe um poder da parte de Deus pronto para pegar junto contigo, meu irmão. Eu e você não estamos só nesse negócio, não. Eu e você não estamos só nesse negócio, não. É Deus que está conosco, meu irmão. E Ele apenas diz, ei, mova-se segundo aquilo que eu estou dizendo. Fique firme nos posicionamentos de fé e mova-se segundo aquilo que eu estou dizendo. Aleluia. Ministério de música pode vir, por favor. Pode tocar? Aleluia. Sabe, irmãos, Deus, Ele está se movendo. Deus, Ele está se movendo. E Ele deseja que você
venhamos a nos mover junto com Ele. Ei, não fica parado. Não permita que o medo barre o agir de Deus na tua vida. Não permita que as circunstâncias e adversidades te impeçam de ir em encontro e andar segundo a palavra de Deus para a sua vida. Não permita isso, meu irmão. Deus, Ele nos capacitou com um poder para nos movermos nele e vivermos o sobrenatural dele aqui nessa terra. Deus nos chamou para não apenas experimentar, mas manifestar esse sobrenatural. Oh, aleluia! Ei, quando Deus se move, cura acontece. Quando Deus se move, suprimento chega. Quando Deus se move, cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados. Quando eu e você nos movemos em Deus, nós vamos impor as mãos sobre as pessoas e elas serão curadas. Nós vamos orar para as pessoas e grilhões irão ser despedaçados. Nós vamos orar para as pessoas e elas serão alcançadas por Cristo e pela palavra. Ouse mover-se em Deus. É tempo de sair do barco. Você pode ficar de pé. É tempo de eu e você sairmos do barco. Não tenha medo. Apenas seja forte e corajoso. Apenas seja forte e corajoso, meu irmão. Oh, aleluia. Deus se move em favor do seu povo. Seu Espírito está se movendo, se movendo. Deus se move, trazendo livramento. Seu Espírito está se movendo, se movendo. E Ele se move, Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. E Ele se move. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Se move, trazendo livramento. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Ele se move em mim. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Aleluia. Eu me movo. Louvado seja o nosso Deus. Deus se move em mim. Eu me
move em mim. Eu me movo nele, Deus se move em mim. Eu me movo nele, Deus se move em mim. Eu me movo nele. Oh, aleluia! Ei, quando você se movimenta em Deus, existe uma unção que pega junto com você. A unção de Deus, ela vai te colocar em movimento esses dias. Ei, a unção de Deus, ela vai pegar junto com você. Oh, aleluia! Existe uma unção fresca disponível da parte do Senhor para você, para lidar com essa situação. Oh, aleluia! A unção de Deus está te colocando em movimento. Áreas da sua vida que estavam paradas por causa da unção do Senhor vão voltar a frutificar, vão voltar a se mover. Oh, aleluia! Ei, Deus está se movendo, meu irmão. Mova-se segundo Ele, mova-se segundo a palavra. A unção está se movendo, mova-se segundo a unção. Oh, a unção vai te movimentar, vai te colocar em pé. Oh, aleluia! Porque você ousou mover-se segundo a minha palavra. Antecipações estão chegando. Oh, glória! Antecipações estão chegando. São antecipações da parte do Senhor. Não é algo humano ou natural, mas é por causa da unção de Deus, que é liberada quando eu e você nos movemos nele, por Ele, para Ele. Ora braba xibre toro bromondo bababas. Aleluia, aleluia. Oh, Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim.